Bom dia, pessoal. Esse aqui é um vídeo muito difícil. Foi um vídeo difícil pra fazer e eu pensei duas vezes antes de fazer ele. Falei, será que vale a pena? Por diversas razões, tá? O fato dessa crise política que tá acontecendo nos Estados Unidos envolvendo a morte do George Floyd, ela ser extremamente complexa. O fato do MBL ser um movimento do campo da direita e a gente sabe todas as implicações de se posicionar à direita nesse tipo de tema. O fato de eu ser branco e não entender com a devida profundidade o tema, tá? Confesso que antes de fazer esse vídeo, fui ler um artigo do professor Paulo Cruz sobre o tema, que acho que explica bastante a posição conservadora, a posição que os conservadores, no caso, deveriam ter sobre isso, mas eu acho que a gente não pode escapar do grande tema do mundo hoje, e que, se nós não trouxermos nossa abordagem, seria covardia. Então nós vamos encarar aqui, a direita é racista ou não é? E eu vou começar justamente pelo ponto onde a direita começou a se posicionar nesse caso todo, tá? Houve a morte absurda, aquela morte horrorosa, o vídeo é assustador, eu não vou botar o vídeo aqui, do George Floyd lá, morto policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. E aí houve toda a confusão, essas manifestações, elas escalaram para depredações públicas, perderam até o intuito original, e houve a morte de um outro senhor, tá? Esse senhor que você tá vendo aqui na foto, o David Dorn, né, um policial aposentado de 77 anos. E veja só, ele estava em St. Louis, ele foi tentar evitar a invasão numa loja e foi morto por ele. Obviamente ninguém deu muita bola, né? Não houve um Black Lives Matter por conta dele, ele virou uma fatalidade de um processo histórico. E aí eu queria entender a posição da direita e da esquerda nessa história toda, e até a posição nossa do MBL e trazer essa história para a questão do racismo no Brasil, porque o racismo nos Estados Unidos é muito diferente do racismo no Brasil. Não dá pra gente importar categorias prontas ou dinâmicas sociais prontas, porque a nossa dinâmica tem uma complexidade muito própria. Uma complexidade descrita, por exemplo, no Casagrande Senzala, que tem até a história de negros que participaram da luta pela abolição, com uma outra natureza, com outra história, o Luiz Gama, que é diferente da história americana, e dá pra gente simplesmente fazer uma regra de 3 e trazer isso pra cá. Creio eu que a questão central é o seguinte, ninguém em sã consciência vai dizer que é aceitável a morte do George Floyd como aconteceu, tá? Mas as consequências que nós tivemos dali em diante, que primeiro foram manifestações que eu considero legítimas, uma rebelião das pessoas de forma legítima contra algo que acontece recorrentemente nos Estados Unidos, tomaram conta do cenário. Porém aí você tem a grande divisão, que é essas manifestações, elas são aparelhadas e tomadas por grupos. Primeiro os antifa, sempre eles, né? Aí a esquerda começa a adorar a pílula, e aí aquilo ganha um contorno de algo similar a 2013 no Brasil, ou o que aconteceu ano passado, em 2019, no Chile, né? Manifestações contra tudo, o sistema continuando utilizando o George Floyd como bandeira, mas ali partindo assim de uma linha mestra central, a ideia de que a rebelião e a destruição de tudo é válida, porque houve uma injustiça, aquela injustiça reflete uma injustiça maior que tem na sociedade, e contra essa injustiça praticamente tudo é válido. Este, pelo menos, é o pensamento e o discurso de boa parte das pessoas do campo da esquerda, aí brancos, nem qualquer um, especialmente brancos, no caso, que acham que é válido a violência política encampada pela morte do George Floyd. E aí você tem as pessoas no campo da direita que são críticas a isso, e começam a falar, mas vocês não estão falando da morte ali do policial e tal, por que isso, né? Será que vocês estão sendo hipócritas? Pois bem, eu vou tentar me posicionar sobre isso aqui. Para a esquerda, a rebelião é válida, a questão do George Floyd é válida por uma questão central. Para a esquerda, a violência política e a rebelião e a ideia de revolução, elas são sempre válidas, porque a estrutura da sociedade burguesa, isso em qualquer sociedade burguesa, moderna, da democracia liberal, ela é uma estrutura essencialmente que trabalha com a manutenção de privilégios e a construção de sistemas quase de castas ali, onde o proprietário dos meios de produção oprime o operário, o branco oprime o negro, o homem oprime a mulher, o cisgênero oprime o transgênero. Então você tem relações de poder, relações que eles consideram ilegítimas, então toda rebelião é válida, toda resistência é válida contra essa sociedade ilegítima. E aí, então, a esquerda vê aquilo como algo que é necessário, que é, vamos dizer, um sintoma de uma sociedade que está reagindo a um sistema opressivo. Então ela nega a ideia de sociedade, e aí a esquerda abandona boa parte do seu discurso supostamente democrático para operar nessa linha, tá? E eu vou entrar aqui. O problema de você operar nessa linha é que você começa a tratar as próprias vítimas dessas próprias minorias que eles dizem defender como categorias, que são coisas que são desumanizantes. Eu vou colocar agora um vídeo, bem claro para vocês entenderem, do irmão do George Floyd sobre essas manifestações. Prestem bem atenção. If I'm not over here blowing up stuff, if I'm not over here messing up my community, then what are y'all doing? What are y'all doing? Y'all doing nothing, because that's not going to bring my brother back at all.
It may feel good for the moment, just like when you drink, but when it come down, you're gonna wonder what you did. My family is a peaceful family. My family is God-fearing. In every case of police brutality, the same thing has been happening. Y'all protest, y'all destroy stuff, and they don't move. You know why they don't move? Because it's not their stuff, it's our stuff. So they want us to destroy our stuff. They're not gonna move. Let's do this another way. So I highly doubt. I know he would not want y'all to be doing. Presta bem atenção num ponto. Ele diz, o irmão dele, se tivesse vivo, não ia gostar daquilo que estava acontecendo. O irmão dele ama a comunidade dele, era um homem temente a Deus, ou seja, era um homem cristão ali, um homem comum. E ele não gostaria de ver aquilo. Ele, irmão do George Floyd, não gosta do que está acontecendo e acha que as pessoas vão ter que depredar porcaria nenhuma. Mas vocês acham para essas pessoas, para essa esquerda, que enxerga o George Floyd quase como uma categoria, ele é como se fosse assim, ele é desumanizado e ele é transformado num símbolo e eles começam a operar esse símbolo? A opinião dos familiares dele ao redor pouco importa, no caso. E a opinião do próprio George Floyd também pouco importaria, porque o George Floyd foi transformado num símbolo. É como se ele tivesse morrido agora pela segunda vez. Primeiro, ele morreu de uma forma absolutamente bizarra, que eu considero também racista. E dois, ele morre aí enquanto ser humano também, pela própria esquerda, que não, ele é uma categoria agora a opinião das pessoas ao redor dele já pouco importam, tá? Pouco importa a figura dele. O que nos importa é um símbolo que justifique a nossa ação violenta. E isso atua de tal forma, e é tão bizarro, que até a ideia de lugar de fala, ela deixa de existir. Presta atenção nesse vídeo de duas mulheres discutindo, uma negra e uma branca, sobre esse caso. People kill black people, they don't come out and do this crap. The only time they do this crap is when a white person touches them. They're the racist. They are the racist. Because white cops, it's wrong for a white cop to kill a black person, that's for sure. But if it matters, it should matter at all times. So what are you fighting for? What are you fighting for? You're not here to fight injustice. You're here to cause drama. Will be stop violence. It's not about blacks. In a unicorn world. That's not a unicorn world. Period. Okay, since you're so... You guys think blacks are oppressed. I am black, I'm not oppressed. That's I am good for you. free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Stop making people accept that they're oppressed. You're forcing a rhetoric into your minds, which is not true. That's my point. Okay. Violence is wrong, period. It's not about blacks. Of course. You agree that whites kill whites too, right? Have you seen any white person coming out and saying white life matter or white thing? No, violence is wrong. They literally do all the time. Every time there's a Black Lives Matter protest, a white person... It's not a black problem. It's a violence problem. The blacks kill blacks in black neighborhoods every single day. I've never seen a Black Lives Matter in those neighborhoods. Never! Never! You know what they say? When a black person kill a black in a black neighborhood, they come out and they say, when the police comes, do you know what they tell the police? Snitches get stitches. I know that. Okay. Snitches get stitches. But if a white person kill a black person, Black Lives Matter. Stop the hypocrisy. Nobody takes this seriously. Veja só que interessante, aquela mulher branca, provavelmente uma universitária, ela tá indignada, né? E ela acha que aquela mulher negra não tem direito de opinar contra aquilo, porque ela vai falar de questões estruturais, questões sistêmicas que aquela mulher negra é incapaz de entender, né? No caso, ela crê que essa mulher negra é incapaz de entender o próprio racismo que atinge ela e que deve ter o lugar de fala dela, não tá tendo esse lugar de fala respeitado por essa mulher branca. Mas essa mulher branca, de forma muito bacana, como ela tem uma leitura do sistema mais aguçada, né? Ela é uma vanguarda nisso aí. Então ela pode escolher o destino e a posição e o caminho que tem que ser adotado para essa mulher negra. Essa mulher negra tem que estar em rebelião. Ela está obrigada a estar nessa rebelião. O que obviamente é algo autoritário e obviamente é a demonstração clara do quanto a esquerda quer se utilizar desses conflitos, dessas cicatrizes que existem na sociedade para levar à frente seus projetos de poder. E isso quer dizer então que a direita está correta nessa história e que a direita brasileira também está correta? Aí que a porca torce o rabo. A direita brasileira, mas a direita em geral, ela vem com argumentos tipo, revoluções não são válidas, temos que ter aqui nosso ceticismo, nosso princípio da prudência, né? Veja só que este não é o caminho, atirar fogo nas coisas não é o caminho, quebrar coisas não é o caminho. E eu entendo este ponto, tá? Mas parece que a direita ela quer fugir do debate central, da discussão central, que é o seguinte: existe racismo na sociedade?
esse racismo é expresso, mesmo você fale, não, eu não sou racista, eu não trato nenhum negro mal. Será que você está encarando este problema de uma desigualdade na forma como a justiça é aplicada a pessoas negras, diferente de pessoas brancas, em sociedades multiculturais, ou em sociedades miscigenadas, ou sociedades claramente que possuem diferenças entre homens brancos e homens negros? Você acha que essa aplicação é correta? Porque se você for ignorar o problema, e esse é um ponto, a direita, na maior parte das vezes, ignora o problema, você vai estar, deixando que a esquerda trate desse tema, que é um tema sério, e 2, você vai estar incorrendo numa injustiça. O artigo do Paulo Cruz, e eu vou deixar ele na descrição, porque é um artigo fundamental, vocês têm que ler esse artigo para entender, porque o Paulo Cruz é negro, é professor, é conservador. O artigo do Paulo Cruz deixa claro que a direita, ela abandona a ideia de defender algo que é essencial, que é a promoção da justiça, em casos que envolvem pessoas, por exemplo, que talvez devam viver na cabeça de muitas pessoas à margem da justiça. E nós temos que fazer essa autocrítica. E é um fato. Por exemplo, a morte do menino João Pedro, né? Um menino negro no Rio de Janeiro foi metralhado. Depois sumiram com o corpo do garoto, a família não tinha acesso, não tinha como achar a pessoa. Houve a mesma comoção com ele, como quando houve com a, vamos dizer, a Liana Friedenbach. Quando a Liana Friedenbach morreu, eu sei que foi uma morte violenta, mas o pai dela foi até eleito deputado, ficou deputado aí por bastante tempo e tal. O caso comoveu o Brasil. A comoção com a Liana é igual a comoção com o menino João Pedro? As pessoas se mobilizaram e sentiram esse senso de justiça. Aí as pessoas brancas, não, a gente não se mobilizou igual. Vamos ser honestos, a gente não se mobiliza igualmente, tá? Isso é uma expressão de um racismo? Eu não sei dizer. Eventualmente nós imaginamos que a justiça deva ser empregada para os outros, talvez instintivamente, para os outros, no caso, para negros, para os mais pobres, as pessoas que vivem em comunidades marginalizadas, nós não ligamos para como a justiça é empregada com eles. Eis o problema central, ao meu ver, do campo da direita. Porque ela não defende que a justiça seja, vamos dizer, implementada, seja levada a cabo de forma justa para os outros. E aí isso pode refletir privilégios e tal. Aí isso é outra história, mas de fato há uma forma diferente de tratar a aplicação da justiça, a ação da polícia em casos como esses. Em casos como o do George Floyd ou do caso aqui no Brasil do menino João Pedro. Não adianta a gente fugir dessa discussão e a gente fingir, por exemplo, que a polícia age, vamos dizer, no Leblon igual ela agiria no Morro do Alemão. Que a polícia, para trazer o caso para São Paulo, vai agir igual nos Jardins como ela age, por exemplo, no Jardim Ângela. Há uma diferença. Tá? E eu não tô aqui tentando atacar a polícia, pelo amor de Deus. Até porque uma parte dos policiais são pardos, são negros. Não tô aqui fazendo esse tipo de distinção. O que eu tô querendo dizer é que nós, enquanto sociedade, temos que encarar nós todos enquanto sociedade. Senão a gente não vai conseguir resolver problemas históricos que ficam para trás. E a direita tem que fazer isso. A direita não pode deixar que um tema como o do racismo, que essencialmente é um tema que envolve justiça, fique na mão de um bando de oportunistas do campo da esquerda que fazem o estrago que fazem a demagogia que fazem, buscando dividendos políticos, desumanizar pessoas, como eles estão fazendo agora com o cadáver do George Floyd, para obter ganhos políticos e poder. E só. Isso não deve ser feito, mas cabe à direita fazer essa autocrítica, né? Ou a direita começa a encarar o problema, começa a estudar o problema, ou a direita, novamente, ela vai ficar sempre alijada no corner, nesse campo do debate. Tá legal, galera? Se vocês gostaram, comentem aqui, é um tema bem polêmico, é um tema espinhoso, mas nós não podemos fugir desse tipo de discussão. Esse é o meu recado, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.